Olá, meus amores! E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço essa torta deliciosa de delícia de abacaxi, gente. A torta não ficou tão bonita assim porque eu não sou confeiteira, mas eu garanto a vocês que essa massa de pão de ló fica uma delícia, super fofa, úmida, e esse recheio também é muito bom e vale muito a pena. Então, assiste esse vídeo até o fim, deixa seu like para me ajudar no canal, se inscreve se não é inscrito e vamos para mais essa receita. E aqui está os 3 ingredientes para fazer a massa, que é uma massa de pão de ló, gente. Então, só precisa usar esses 3 ingredientes, que são 6 ovos, 2 xícaras de farinha de trigo e 1 xícara de açúcar. Agora, eu vou colocar para bater na batedeira doméstica normal os 6 ovos por alguns minutos até ficar bem airado e aumentar bastante de volume. E olha como ficou o volume desses 6 ovos bem batidos aqui, bem airado, com a batedeira normal doméstica. Agora, a gente vai colocando o açúcar de pouquinho em pouquinho com a batedeira funcionando. Porque se a gente colocar esse açúcar todo de uma vez só, esse açúcar vai ficar no fundo dessa mistura e não vai dar bom, gente. Então, por isso, a gente tem que ir colocando o açúcar aos poucos com a batedeira ainda ligada, funcionando. E aí, a gente bate mais um pouco, a gente vai ver que essa mistura vai ficando tipo um glacezinho, gente. Bem cremoso, o açúcar fica bem misturado aqui com os ovos, fica tipo um glacê, um creme, né? E o volume continua bem aumentado, não fica, o volume não diminui de volume quando a gente coloca o açúcar dessa forma. Então, depois que bateu bem, ficou tipo esse cremezinho aí, bem volumoso, a gente vai desligar, né, a batedeira e vai vir acrescentando o trigo, né, aos poucos, porque a gente não vai acrescentar com a batedeira, porque esse trigo tem que ser acrescentado aos poucos, com fouet, ou então com uma colherzinha, de forma que não mexa muito nessa mistura, porque senão as bolinhas de ar vai sair, né, do que a gente já bateu aqui, e não vai ficar uma massa de pão de ló tão fofinha. Então, é preciso acrescentar a essa mistura a farinha de trigo bem devagar, gente, com bastante carinho, para que as bolinhas de ar que se formaram aqui, né, nos ovos e no açúcar, não saiam por completo. Então, é por isso que a gente vai misturar, né, aos poucos e de forma assim, lenta, esse trigo ao restante da mistura. E dessa forma, você vê que o trigo vai se misturando bem. Só que não pode ser de uma forma bem rápida para essas bolinhas de ar não sair por completo. E agora que a massa está numa consistência homogênea, eu coloco uma pitadinha de sal para dar uma quebrada no doce. Eu sempre faço isso com bolos e massas doces, para dar um gosto a mais e dar uma quebradinha no doce. Mas isso é opcional, gente. E o sal é a gosto. Deve ser só uma pitadinha mesmo, né? Para não ficar um sabor estranho. Depois de misturar lentamente o sal, agora eu vou acrescentar uma tampinha da embalagem de fermento cheia ou uma colher de sopa a essa massa. E aí, vou misturar o fermento à massa bem lentamente também, para não sair as bolinhas de ar dessa massa, gente.
e essa massa ficar super fofinha. E depois de bem misturado, a massa fica nessa consistência. E aí já é hora da gente levar para a forma. Observem que essa forma eu não vou untar com manteiga nas laterais. Apenas vou colocar esse papel manteiga aí no fundo para não grudar. Mas aqui nas laterais não vou colocar manteiga e nem vou enfarinhar, para que a massa vá grudando justamente nas paredes dessa forma e a massa vá crescendo, vá assando por inteiro. E não fique ao final aquele bucho no meio que às vezes fica quando a gente unta e enfarinha a forma. Porém, no fundo, é preciso colocar um papel manteiga para que essa massa não grude no fundo da panela. E agora é só levar essa massa para assar no forno já pré-aquecido a 180 graus. Aqui no meu caso, essa massa ficou pronta em 25 minutos. Aí eu já aproveito que essa massa está assando e vou cortando o abacaxi para vocês verem como é que eu faço esse recheio de delícia de abacaxi, gente. E aí eu já vou tirando também todas essas sementes do abacaxi. Depois de tirar todas as sementes, eu vou fazendo cortes na vertical e na horizontal e passando a faca assim, para poder ficar esse abacaxi cortado em pequenos cubos. Então, agora é só colocar os cubinhos de abacaxi dentro de uma panela e levar o fogo para ferver com 1,5 xícaras de açúcar. Por alguns minutos. Aqui a gente não coloca o abacaxi próprio. Esse líquido é da própria fruta que vai soltando. É importante também tampar essa panela para que o cozimento seja mais rápido. E então, aqui, depois de 15 minutinhos, o abacaxi vai ficando assim, com a própria calda do líquido que soltou dessa fruta. E olha como ela fica linda. Quando o abacaxi estiver bem molinho e com a calda na cor de caramelo, tá na hora de tirar do fogo. Aí é só deixar esse abacaxi em calda esfriar um pouco para peneirarmos e tirar todo o líquido. Então, é só levar e coar numa peneira. Gente, não precisa machucar esses abacaxis. Só mexer um pouco assim com delicadeza para que solte toda essa calda do abacaxi. E após 25 minutos, eu fui olhar se a massa estava assada. A massa do bolo, gente, ou da torta, que na realidade é um pão de ló. É importante vocês fazerem esse teste do palito sempre. Se o palito sair limpinho, é porque a massa já está assada. Se o palito sair molhado, é porque a massa ainda precisa assar mais. Olha, gente, como ficou linda essa massa. E não ficou com aquele buchinho no meio, porque eu fiz nessa técnica de não colocar manteiga e nem trigo nas laterais da forma. E aí, para desenformar, é lógico que a gente precisa ir soltando essas laterais, não é, do pão de ló, com a faquinha, gente. Porque lembra que a gente não colocou manteiga aí. E por isso foi que essa massa cresceu nas laterais também, porque essa massa vai pegando nas laterais da forma. E agora é só desenformar. Lembrando, né, gente, que é preciso colocar o papel manteiga no fundo da forma, porque se essa massa pega no fundo da forma, então esse bolo não sai inteiro. E essa massa fica sempre muito fofinha, gente. Agora eu vou cortar aqui no meio para colocar o recheio. Gente, e essa massa realmente fica super fofinha mesmo. Agora, eu vou cortar novamente aqui, porque eu quero fazer 2 camadas de recheio. E aí, eu vou cortando rápido, mas com leveza, porque essa massa realmente fica muito fofinha. Então, para não quebrar tudo. Daí, vocês entendem por que que o bolo ficou tão feinho, gente. Porque essa massa realmente fica muito fofa. Eu não coloquei nenhum tipo de chantilly em cima. Posso garantir para vocês que fica uma delícia. Agora vamos terminar de fazer o recheio. Numa panela eu coloquei uma caixinha de creme de leite
e meia caixinha de leite condensado para não ficar tão doce. Então, mexer até ficar nessa consistência aqui, que é a consistência de uma papinha, gente. Fica um creme assim. E aí já é hora de acrescentar o abacaxi. Então, esse abacaxi já está sem a calda, já está escorrido e é só misturar bem e está pronto o nosso recheio de delícia de abacaxi. Mas antes de colocar o recheio na massa de pão de ló, é importante a gente molhar a massa. Eu molho com leite, porque lembra que essa massa de pão de ló não leva nem óleo e nem leva manteiga. Então, ela costuma ser um pouco mais ressecada, mais resseca. Então, antes a gente molha e depois a gente vai colocando a cobertura não, o recheio de delícia de abacaxi por toda essa torta. E é só vir com a outra camada de massa, molha também do mesmo jeito que a primeira camada para ficar uma torta úmida, né? Para ficar um pão de ló bem úmido, a gente molha. Eu molho com leite, que eu acho que dá um sabor maior. E aí vai colocar outra camada de delícia de abacaxi, bem caprichadinha, gente. Esse bolo fica uma delícia mesmo. Não ficou muito visualmente bonito, porque eu não botei nenhum chantilly por cima e nem nenhuma cobertura, a não ser um pouquinho do próprio recheio que sobrou na panela. E aí eu dei mais uma molhadinha aqui na massa, como sempre, porque essa massa de pão de ló sempre a gente tem que dar uma molhadinha com a calda ou com leite. E tem gente que faz isso apenas com água e açúcar, gente. Mas tem que molhar, né, para ficar uma torta bem suculenta, bem úmida. Então, aqui, como eu não vou fazer uma cobertura, apenas eu coloco o recheio aqui por cima e ficou deliciosa, gente. Olha como fica fofinho essa tortinha, gente, de delícia abacaxi. Espero, meus amores, que vocês tenham gostado. Eu agradeço imensamente a quem assistiu meu vídeo até aqui. Peço que deixem seu like, se inscreva se não é inscrito, para me ajudar aqui no meu canal e também para eu vir trazer mais receitinhas gostosas como essa, gente. Então é isso, gratidão e um grande beijo no coração.